Pois é, pessoal, finalmente saiu o episódio 9 dos Titãs. E assim, existe um grande hype pra esse episódio. Desde antes da terceira temporada começar, todo mundo que assistiu os episódios sempre falava uma coisa: o episódio 5 é um dos melhores e o episódio 9 também. Então, a gente chegou no episódio 9 finalmente. Mas assim, será que realmente foi tudo isso? Olha, quando começaram a sair as primeiras imagens de divulgação desse episódio, que eram umas imagens em preto e branco do Tim Drake, eu confesso que fiquei um pouco preocupado. Eu pensei que esses roteiristas aí dos Titãs tinham ficado totalmente loucos, que eles iriam tentar meter um negócio super, hiper, mega complexo preto e branco que não havia necessidade. Mas como agora eu atingi um novo estado de plenitude zen, de nunca ficar irritado com Titãs, eu decidi esperar pra ver e se de fato esse episódio ia ser tão ruim ou tão bom assim. E que coisa boa poder dizer que eu achei de fato esse o melhor episódio da temporada. Como é bom gostar genuinamente de um episódio. E assim, eu não tô exagerando, esse de fato foi um dos melhores episódios. Esse negócio de deixar algumas cenas em preto e branco que eu realmente estava preocupado, cara, eles foram muito inteligentes na hora de implementar isso. Fazer com que o Tim Drake esteja no limbo entre a vida e a morte, e esse limbo ser totalmente preto e branco para diferenciar a fotografia das cenas do presente, cara, com certeza foi uma boa ideia. Gabriel, mas isso não é nem um pouco inovador? Eu já vi isso umas 500 mil séries. Não, tudo bem, Gabriel Clorinho do Mal, não foi nem um pouco inovador. Com certeza já usaram preto e branco para mostrar o limbo da morte. Não é o ponto de ser inovador, mas é o ponto dos Titãs querer fazer alguma coisa diferente e fazer muito bem o que ele quis fazer. Titãs não vai reinventar a roda dos seriados, ele não é o Game of Thrones dos seriados. Eu queria muito que fosse. Eu queria que tivesse a qualidade de roteiro do Game of Thrones primeira, segunda e terceira temporada. Mas infelizmente não tem. E o que a gente teve nesse episódio é o melhor do melhor que Titãs pode fazer. Tanto é que de fato, pra mim, foi o melhor episódio da temporada. Tá, Gabriel, eu entendi. Você gostou do episódio, mas por quê? Por que você gostou desse episódio que eu achei tão ruim assim? Eles decidirem focar toda a narrativa na Ravenna e no Tim Drake foi uma excelente ideia, porque o episódio pôde ser focado neles e tentar trazer bastante desenvolvimento para as duas histórias. Então as duas histórias em paralelo, elas puderam avançar bastante em um episódio. A Ravenna, que não tinha aparecido nada na terceira temporada, ela aparece aqui com as Amazonas e eu achei que ela tava demais. Cara, que saudade da Ravenna, né? Por que tiraram a Ravenna a temporada toda? Ela é uma das chaves desse elenco, uma das melhores do elenco. Pra que colocar ela só no 9º episódio, na parte final da temporada? Que loucura idiota. Mas tudo bem, colocaram agora, antes tarde do que nunca. E também porque, né, estado de plenitude zen, não vou me irritar com Titãs. Não vou me irritar com Titãs. E esse 9º episódio começa mostrando o Batman num castelo isolado da sociedade e ele tá conversando com uma pessoa que entrega o seu testamento. E isso daí foi uma excelente forma de começar o episódio. Cara, eu já aceitei que esse Batman, ele não é bom, mas dentro da ruindade, eu espero que pelo menos ele tenha coerência. E dentro da coerência dos Titãs, eu gostei dessa cena, porque me deixou intrigado pensando, mas será que o Batman vai fazer isso que eu tô pensando que ele vai fazer? Não pode ser. Então, na minha cabeça, foi uma excelente forma de já entrar dentro do episódio e ficar muito pensativo no que iria acontecer. Então, eu gostei dessa abertura e logo depois veio uma outra coisa que eu achei muito foda. As Amazonas. Cara, eu achei demais essas Amazonas. A Ravenna aparece usando vestimentas de Amazonas e elas estão fazendo uma espécie de ritual para tentar ressuscitar a Dona Troy. Mas acontece que a Ravenna, ela não acredita muito nesse ritual das Amazonas. Para ela, que conhece magia negra, esses rituais são praticamente nada. Para ela é um monte de bobagem. Mas para as Amazonas é um negócio que exige respeito. E isso cria todo um atrito entre a Ravenna, o jeito dela ver o mundo, e as Amazonas. E eu achei essa ideia muito boa. A gente também vê que a Ravenna tá treinando com as Amazonas e ganhando habilidades. Ela até tá usando uma venda para aumentar suas habilidades fora da visão e dá pra ver que ela tá melhorando bastante nos combates. E assim, eu gostei dessas Amazonas mais fechadas, mais reclusas, porque essa é uma história com a perspectiva dos jovens titãs. E para uma adolescente como a Ravenna, ver algo milenar, uma cultura como as das Amazonas,
ela é um pouco antiquada. E a Ravenna realmente passa essa percepção em cima da cultura das Amazonas. E essa cultura das Amazonas, embora seja um pouco diferente do jeito que a gente conheça, eu gostei principalmente porque me lembrou uma abordagem meio Richard Donner lá dos Kryptonianos no Superman, o filme. Vocês lembram do Jor-El, naquele traje todo branco, falando com os caras? Cara, eu não sei explicar exatamente o porquê, mas me lembrou muito. Me parece uma pegada meio disso, dando um twist de Titãs. Então, assim, eu sei que não vai agradar todo mundo, mas eu gostei dessa abordagem das Amazonas. E bem, em paralelo a tudo isso, a gente corta por Tim Drake numa fotografia toda em preto e branco. Acontece que tem algumas pessoas indo atrás do Tim Drake e a princípio são espíritos do mal que querem sugar a alma dele pra definitivamente matar ele. Só lembrando, né, que no episódio anterior ele levou um tiro. Então a gente deduz nesse momento que ele tá tendo uma experiência de quase morte. Ele tá no limbo entre o céu e a terra e tudo que ele fizer nesse lugar vai ser determinante para ele sobreviver ou não. E a cena toda fica interessante porque a Donna Troy aparece e ela imediatamente se dispõe a ajudar o Tim Drake. Os dois fogem daquele trem onde eles estavam e eles acabam sendo perseguidos, né, de novo por essas forças malignas, mas eles são salvos pelo Hank. Isso mesmo, o Hank que morreu no terceiro episódio volta aqui. E cara, ele tá numa vibe de Jean Supernatural muito forte. Ele tá com esse carro preto dos anos 70 aqui, totalmente Supernatural. Ele pega duas pistolinhas em um momento, ele fica lutando contra os monstros sobrenatural do mal, que tem uns efeitos bem meia boca, igualzinho Supernatural. Então é o Hank Dean do Supernatural dentro dos Titãs. É basicamente a mesma coisa. E esse foi o momento que eu pensei que o episódio iria cair muito de qualidade. Porque a gente tem 3 personagens que supostamente morreram, e eu já tava acreditando que o seriado ia ressuscitar os 3, ia fazer um monte de coisa clichê, não sei o que. Mas o seriado me surpreendeu muito nesse momento. Porque eles usam essas cenas aí no limbo pra desenvolver bastante a Donna Troy, o Hank e o próprio Tim Drake. Então a gente tem algumas cenas deles no carro que são muito legais. Dá pra ver que eles têm toda uma química. É divertido acompanhar esses diálogos. Assim, ó, não é nada demais, não é o supra-sumo, não é o Game of Thrones, nem nada disso do storytelling. Mas ainda assim tem um coração nesses diálogos. É bom ver a Donna Troy, essa atriz é maravilhosa como Donna Troy. Ela vende as falas dela muito bem. E ela faz umas caretas cada vez que o Hank fala uma bobagem. É muito divertido isso. E o seriado fez um negócio que eu nunca pensei que eles iriam fazer. Foi o maior meia-culpa retcon da história dos seriados da DC. Porque tem um momento que o Hank e a Donna Troy ficam conversando honestamente sobre as mortes deles. E a Donna Troy expõe o sentimento de todo fã da DC lá da segunda temporada, que ela morreu numa festa eletrocutada num poste que caiu que tinha eletricidade. Olha, foi a pior morte da história de todos os personagens e mídias da DC. Foi muito ruim, mas foi horrível. Não, calma, Gabriel, não posso me irritar. Isso foi na segunda temporada, não posso mais me irritar com isso. Passou, já passou. E o diálogo dela é tão sincerão que expõe totalmente o nosso sentimento. E eu gostei totalmente desse meia-culpa retcon metalinguístico que eles fizeram com a Donna Troy. Simplesmente funcionou. E eu acho que funcionou muito porque a atriz sabe convencer. Ela sabe ser debochada quando ela precisa ser debochada e ela sabe ser séria quando precisa ser sério. E o seriado Titãs é exatamente isso. É um pastelão que às vezes é levado a sério, com uma fotografia escura, que vai navegando em águas profundas tentando encontrar sua identidade. Isso é Titãs. E essa frase, do jeito todo que foi apresentado, simplesmente encaixou pra mim. Eu entendo que algumas pessoas podem achar esse retcon muito forçado, e de fato, esse é um episódio só pra fazer retcon. Mas, que eu posso dizer, ele funciona pra mim. Com certeza não vai funcionar pra todo mundo. Enquanto isso, né, a gente tem um corte pra mostrar a Ravenna, que ela decide desobedecer as normas das Amazonas e tentar ressuscitar a Donna Troy usando a magia dela. Só que infelizmente ela é pega por uma pessoa e essa pessoa decide punir a Ravenna. Ela passa por uma espécie de julgamento num círculo ali que eu achei bem maneiro, e a grande tarefa que ela tem que fazer é remontar essa pedra que fica em equilíbrio eterno. E aqui a gente tem bons momentos da Ravenna, porque ela começa a refletir sobre suas ações, sobre a sua imprudência, sobre como era com a equipe dos Titãs, mas ao mesmo tempo ela aprende bastante com a cultura das Amazonas, com aquela senhora que está conversando com ela. Então ela começa a aceitar e ter um entendimento maior, que o jeito que ela vê o mundo não é apenas o jeito que ela vê o mundo. Há outros jeitos e tem, por exemplo, esse das Amazonas. Então eu gostei como que eles conseguiram fazer essa abordagem, ao mesmo tempo que a Ravenna iria entendendo que a Donna Troy morreu.
e que ela não vai voltar, porque meio que era pra ser isso daí a jornada dela no episódio. Enquanto isso, no limbo, o Tim Drake, o Hank e a Donna Troy chegam até uma árvore onde supostamente eles vão poder fazer a passagem da zona do limbo pra Terra, e eles realmente precisam atravessar uma ponte pra chegar na Terra. E cara, aqui esse negócio da ponte, voltar pra Terra, me lembrou total aquele filme da Pixar, o Soul, e eu simplesmente adorei como Titãs não teve nenhum pudor em fazer uma metáfora super mega óbvia. É aquele negócio, parece que eles estão sendo super mega profundos, mas na verdade é super mega óbvio. E eu acho que nesse caso funciona porque é de propósito. Eles sabem que é pra ser uma metáfora super clichêzona, mas eles não estão nem aí, eles vão fazer, e tudo isso pra ressuscitar o Tim Drake e a Donna Troy. Bem, eles chegam numa ponte e aqui a fotografia tava muito bonita mesmo. De um lado tendo luz, do outro lado tendo trevas. Cara, a fotografia é muito boa nessa cena. Mas eles são encurralados por aqueles seres malignos e os três acabam tendo que lutar. E é aqui que acontece a grande cena de ação do episódio. É uma cena bem legal, principalmente porque a Donna Troy usa o laço da verdade, isso foi bem maneiro. Mas no final, o Hank não consegue atravessar e ele acaba ficando no limbo, enquanto que o Tim Drake e a Donna Troy conseguem atravessar. E é aqui que a gente chega no grande desfecho do episódio, que eu achei que esse desfecho foi muito bom pra série dos Titãs. O Hank fica no limbo, mas ele acaba encontrando o seu próprio irmão, e eles decidem ficar no limbo combatendo esses seres malignos e ajudar outras pessoas a fazerem suas passagens nessa zona do limbo. E aqui, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que foi uma outra referência a Supernatural. Já o Tim Drake e a Donna Troy tem uma cena muito legal da Donna Troy segurando o Tim Drake e ela pedindo pra ele não chamar mais de Miss Troy. É uma cena muito genuína, com diálogos muito legais e também bem emocionante. O ator do Tim Drake foi fenomenal nessa cena. E bem, ele desaparece e acorda no final numa mesa de operação. E é nesse momento que acontece o grande twist do episódio. A gente volta para aquele negócio do Batman e o Bruce tá colocando fogo em toda aquela sala que ele tá pra realmente querer desistir da vida. Mas chega a Donna Troy como se fosse um espírito, Deus Ex Machina, e salva o Bruce Wayne. E assim, ó, eu já vi que algumas pessoas não gostaram nem um pouco dessa cena, principalmente por causa do Batman, mas assim, ó, eu gosto dessa cena porque ela não faz sentido nenhum. A Donna Troy chegar como Deus Ex Machina e salvar o Bruce é tão absurdo, é tão exagerado, que eu vejo como quase um pedido de desculpas dos Titãs. Cara, na boa, não pode ser coincidência. A personagem que sofreu um grande retcon nesse episódio simplesmente brota na frente do Bruce Wayne pra salvar ele de uma morte certa. Cara, isso é quase como se os escritores soubessem que eles fizeram uma grande besteira no episódio 1, 2 com o Bruce Wayne, dessa série dos Titãs, e agora estivesse pedindo desculpa pelo que aconteceu e que por isso vai acontecer uma coisa mega absurda pra salvar o Bruce Wayne e ele voltar a ficar, né, são de novo. Ah, Gabriel, não faz sentido. Você achou ruim, mas achou bom? Cara, eu achei bom por causa desse retcon aí, desse quase pedido de meia-culpa da série dos Titãs. Que bom que eles viram que fizeram besteira. Pelo menos eu interpretei desse jeito e é um jeito que me deixa feliz. E assim, ó, quanto mais louco a série dos Titãs fica e menos sentido ela tem, eu acho que melhor ela vai ser. Porque ela tentando seguir uma lógica de sempre ser super sério o tempo todo, ela não consegue ter aquele roteiro super foda que faz a gente, uou, abrir a cabeça e gritar de tanta emoção que a gente tem. Eles não conseguem fazer isso. Mas quando eles começam a exagerar e fazer um monte de coisa totalmente nonsense, como aconteceu no episódio anterior, lembram do Jason Todd naquela boate? E nesse episódio que a Donna Troy simplesmente ressuscita e brota na frente do Bruce Wayne, cara, é esse sem noção que eu acho que o Titãs tem que apostar. Porque é onde eu acho que eles vão encontrar sua identidade. Mas enfim, a Donna Troy salva o Bruce, que pensa que tinha morrido, mas na verdade ele tá vivo, assim como a Donna Troy, e acaba sendo um pouco engraçado, porque de fato é irônico. E daí termina o episódio. Como vocês podem ver, esse episódio 9, ele não agregou tanto na história em si da temporada, mas esse é aquele episódio retcon que conserta um monte de coisa que estava fazendo na temporada e desenvolvem bastante o Tim Drake, a Donna Troy e a própria Ravenna. Então a gente tem basicamente um episódio que foca 100% nos Titãs. E como um episódio que foca 100% nos Titãs, eu achei que foi muito bom. Mas é aquele negócio, muito bom dentro da escala de bom de Titãs. Que na verdade, dentro da minha escala de nota, é uma nota 7,5, 8. Eu acho que 7,5 é uma nota justa para esse episódio aí. Não é nenhum supra-sumo, não é melhor que os episódios Superman e Lois, mas é aquele episódio que nos enche de esperança que Titãs pode vir a ser muito bom eventualmente. Claro que a gente já chegou na terceira temporada, já tem mais de 30 episódios, a gente fala isso desde o primeiro episódio da primeira temporada. Ainda não aconteceu isso, mas eu ainda tenho esperança que um dia vai ser, tá bom? Porque é Titãs, é Jovens Titãs, tem que ser bom, os caras têm que fazer funcionar. Mas assim, ó, de qualquer jeito, eu entendo que esse episódio foi bem polêmico pra muitas pessoas.
Algumas amaram e outras odiaram. Lembrando que tudo que eu falei aqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o nosso vídeo, né, do 9º episódio de Titãs. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.